Boa noite, internautas. Terça-feira, 24 de julho de 2018. No dia 7 e 8 de agosto de 2018, teremos eleições para o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. O Sindicato dos Médicos disponibilizou os meios de comunicação para as 3 chapas. Reunimos representantes das 3 chapas, discutimos os critérios e hoje estamos entrevistando a chapa 1. Em 10/7, entrevistamos a chapa 2 e em 17/7, entrevistamos a chapa 3. O objetivo é divulgar proposta e não propaganda. Nenhuma chapa fará referência à outra. As 3 chapas terão o mesmo tempo de programa, 30 minutos, que foi ofertado gratuitamente pelo sindicato, igual a todas as chapas. Quero cumprimentar aqui os representantes da chapa 1. Boa noite, doutora Marta. Boa noite. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite. Boa noite, doutor Frederico. Boa noite, doutor Carlos. Doutora Marta, convido a senhora a apresentar a chapa 1. Muito obrigado. Queria inicialmente, doutor Carlos, agradecer a oportunidade do Sindmédico em nos oferecer esse espaço para que a gente possa conversar um pouco com os colegas. Gostaríamos de apresentar a nossa chapa, informando a todos que foi uma chapa escolhida já faz algum tempo, vendo os nomes de colegas que têm o perfil para que possam atuar como conselheiros de diferentes especialidades, áreas de atuação, que trabalham em diferentes locais aqui no Distrito Federal e que têm uma representatividade e uma credibilidade entre a classe. Somos uma chapa jovial e de experiência, que tem na sua proposta de inovação e ética trazer contribuições sérias para o Conselho Regional de Medicina. Ok. Doutor Rodrigo, por que o nome da chapa 1 é Inovação e Ética? Boa noite, Carlos. Boa noite. O nome Inovação e Ética, ele veio a partir de discussões, de conversas entre os membros da chapa, onde a gente discutiu quais seriam os valores mais importantes na condução desse processo. A ética, para a gente, é o valor mais importante, é o grande valor, é o valor universal. Lembrando que a grande função do Conselho Regional de Medicina é resguardar a ética profissional. E a gente tem um grupo, a chapa 1, como a doutora Marta apresentou, que tem médicos de diferentes características, áreas de atuação, locais de atuação, mas que todos têm um ponto em comum, uma história de compromisso com o exercício ético da medicina. Já em relação à inovação, a gente entende que o Conselho Regional de Medicina ele tem atribuições muito bem definidas pela legislação, mas que a gente tem o compromisso de desempenhar essas atribuições de forma criativa, dinâmica e inovadora, de maneira que a gente consiga desempenhar o papel do Conselho mais adequado às novas necessidades, aos novos tempos. Ok. Doutor Frederico, como que a chapa 1 construiu as propostas e os eixos da campanha? Bem, primeiramente eu gostaria de parabenizar ao sindicato por essa oportunidade da gente expor as nossas propostas, né? Bem, Carlos, em relação à sua pergunta, essa construção foi baseada em muita andança e muita caminhada. Nós procuramos os médicos e perguntamos para eles o que você, colega médico, espera do nosso conselho. Né, Marta? Fomos em hospitais, fomos na rede primária, fomos na emergência, fomos no ambulatório, conversamos com colegas cirurgiões, intensivistas e perguntamos quais são seus anseios, o que vocês esperam do conselho. Foi um trabalho que partiu daí, tanto na rede privada quanto na rede pública. E elencamos 5 grandes eixos ao final desse debate. Comunicação, a relação do médico com o conselho, programa de educação médica continuada, o adensamento de parcerias, como o nosso conselho vai se relacionar com os outros órgãos da nossa sociedade, que regem a nossa sociedade. É muito importante.
e a promoção da saúde mental e física. O cuidado com a nossa saúde, de nós médicos. Eu queria também complementar um pouco aqui, aproveitar esse momento e colocar realmente o que o Frederico está colocando. Como nós procuramos ouvir. O que o colega espera? O que o colega precisa? O que o colega entende? Qual é o papel do conselho? E aí, baseado nisso, nos reunimos com os 40 colegas várias vezes para discutir e tirarmos quais seriam as principais solicitações da nossa classe. E aí resumimos nessas 5 grandes propostas, onde entendemos que seriam propostas possíveis através da ética, utilizando a ética, mas propostas de inovação, que poderia fazer uma grande diferença para a nossa classe. Complementando um pouco, Marta, lembrar também que a gente teve o cuidado de construir propostas que estejam alinhadas com as atribuições reais do Conselho. Sim. O Conselho ele tem atribuições muito bem definidas, muito bem desenhadas. Então, não adiantava a gente construir propostas que fugissem do escopo de atuação da entidade, do órgão. Então, as nossas propostas estão perfeitamente alinhadas com o que, de fato, o Conselho Regional de Medicina pode e deve desenvolver. Ok. Doutor Rodrigo, por que vocês escolheram a comunicação como um dos eixos de campanha? Bom, a gente hoje vive numa era da informação. A informação hoje ela circula de forma muito rápida, muito dinâmica, e nem sempre isso acontece da maneira mais adequada. Em relação à medicina, a gente percebe também que a relação médico-paciente ela tem sofrido mudanças e que essas mudanças podem ser atribuídas a problemas na comunicação entre o médico e seu paciente e entre a categoria médica e a sociedade em geral. Então, a Chapa 1 entende que é responsabilidade do Conselho desenvolver ações de comunicação que ajudem no esclarecimento para a sociedade em geral de quais são as atribuições, quais são os papéis reais, as responsabilidades dos médicos dentro dos serviços do sistema de saúde, de maneira que não reste dúvida em relação ao que é responsabilidade de quem. A gente vê que hoje em dia muitos colegas médicos se sentem acuados e responsabilizados de forma indevida por problemas que surgem dentro da sua prática profissional. Então, uma das propostas nossas é intensificar essas ações de comunicação para melhorar esse conhecimento. Ainda dentro do eixo da comunicação, a gente também pretende aprimorar a comunicação entre o médico e o próprio Conselho Regional de Medicina, aproveitando as ferramentas que já estão disponíveis, o e-mail, as redes de troca de mensagem, enfim, para que o médico cada vez mais conheça o que é que o Conselho tem feito e o que é que o Conselho pode fazer para que ele exerça a sua profissão da forma mais adequada. Ok. Doutora Marta, como a Chapa 1 pretende otimizar a relação do médico com o Conselho? Sim, então, doutor Carlos, nós entendemos que o Conselho Regional de Medicina, ele é a casa do médico. E o médico precisa estar em casa. Ele precisa se sentir à vontade, ele precisa ser bem acolhido. E o médico, ele tem pouco tempo, o tempo dele é precioso, é restrito, ele precisa resolver com rapidez, com eficiência, com qualidade aquela questão. Então, nós temos nas nossas propostas o objetivo de melhorar esse olhar diferenciado, através da melhora, inclusive, da estrutura física, da questão da tecnologia, que possa ser melhorada a questão informatizada, para que o médico possa ter uma resposta rápida ao que ele precisa e objetivo para que ele possa alcançar aquilo que ele precisou dentro do Conselho. Ok. Doutor Frederico, a educação médica continuada é um fator preponderante na formação do médico. De que forma o CRM pode contribuir neste tema? Carlos, esse é um tema de extrema relevância. Nós da Chapa 1 acreditamos que a educação médica continuada seja um dos trabalhos envolvidos pelo nosso Conselho
que mais aproxima nós, médicos, do nosso CRM. Então, de forma inovadora, nossa proposta é melhorar a educação médica continuada, visando sempre os aspectos, né, éticos legais da nossa profissão, de forma a apresentar e adequar a cada especialidade médica. Ok. Doutora Marta, o Conselho atua em parceria com diversos setores representativos da sociedade. Um dos eixos de campanha da Chapa 1 é o adensamento de parcerias. O que pretendem fazer para alcançar esse objetivo? Certo, Carlos. Então, como está escrito, é uma de nossas propostas do grupo da Chapa 1, esse adensamento então, das parcerias seria, lembrando a questão do defesa, do exercício da profissão, o trabalho com parcerias que também têm esse olhar. Nesse sentido, das nossas entidades médicas, a Associação Médica, o Sindmédico, que também tem esse olhar, e englobando mais os outros conselhos da área de saúde também que lutam pela questão da saúde, a questão também da justiça, junto ao Ministério Público, junto à própria Justiça. Nós entendemos que é importante, dentro do papel de cada um, que tenhamos também esse trabalho em conjunto. Ok. Doutor Rodrigo, os médicos estão doentes? Estão adoecendo? Pois é, Carlos, sim, os médicos estão cada vez mais doentes. A gente tem visto dentro da categoria profissionais cada vez mais adoecidos e a gente percebe que isso guarda uma relação não só com o trabalho médico, mas com a rotina do médico. Então, o médico hoje ele tem uma rotina muito corrida, que envolve muitas vezes o trabalho em vários serviços e conciliar isso com a sua atualização, a sua formação profissional, a aproximação junto à sua família, as atividades de lazer. Então, lidar com a pressão para conciliar tudo isso tem feito com que os médicos adoeçam. E a gente também percebe que um elemento importante desse adoecimento são as condições de trabalho. Muitos médicos trabalham em condições que a gente pode até considerar precárias e a gente entende que é um papel importante do Conselho Regional de Medicina fiscalizar os serviços de saúde no sentido de identificar essas condições que podem levar ao adoecimento do profissional para que o Conselho possa agir de forma preventiva, tentando mitigar essas condições e, a partir daí, tentando evitar o adoecimento do médico. A gente tem uma preocupação específica em relação à saúde mental. Na saúde mental, o colega que passa por um problema de saúde mental, ele vivencia isso de forma bastante silenciosa, muitas vezes, e mesmo quando percebe que está doente, ele tem dificuldade em procurar ajuda, porque a saúde mental tem um certo estigma, um certo preconceito. Então, além da fiscalização dos serviços em relação às condições de adoecimento, a gente também tem um compromisso em desenvolver ações que ajudem o profissional médico a identificar quando está vivenciando um problema de saúde, especialmente em relação à saúde mental, e também que a gente consiga encaminhar esse colega para encontrar o apoio necessário naquele momento. Ok. Bem, eu gostaria de pedir agora, cada um de vocês, fique à vontade, quem começa, e a sequência, faça suas considerações finais. Bom, como consideração final, eu queria deixar também uma outra preocupação, outro cuidado da Chapa 1, que é em relação ao jovem médico. A gente sabe que quase metade dos médicos registrados no Distrito Federal hoje são médicos que têm até 40 anos de idade. E esse grupo, esse segmento do jovem médico, costuma ser o segmento que está exposto a condições mais difíceis. Normalmente são esses médicos que atuam nas emergências, nos prontos-socorros e acumulam muitas funções em função daquele momento de adquirir uma estabilidade profissional. Então, a gente tem como compromisso na Chapa 1 dar um olhar diferenciado ao jovem médico para que ele encontre condições seguras de exercer a sua profissão. E, no mais, agradecer a oportunidade de estar aqui colocando as nossas propostas
e convidar a todos os colegas que analisem a composição das chapas, das propostas e a partir daí votem nos dias 7 e 8 de agosto de forma consciente para o CRM do Distrito Federal. Muito bem, minha mensagem final aí para os colegas médicos é que eu acredito que eu, juntamente com os 39 colegas da Chapa 1 que estão candidatos, somos os que melhores representam o Distrito Federal para manter um conselho ético e forte e principalmente atuante. Por isso, conto com o apoio de vocês. Estou aqui para solicitar o seu voto no dia 7 e 8 de agosto. E como candidato, me coloco à disposição para aproximar, para debater, para conversar com os colegas sobre o nosso conselho e sobre ideias a serem implementadas até as nossas eleições aí. Então, peço a todos que votem Chapa 1 no dia 7 e 8 de agosto. Eu gostaria, então, de aproveitar um momento, antes de encerrar, e agradecer novamente essa oportunidade, Carlos, que tivemos de conversar e poder colocar as ideias. Eu entendo que isso é muito importante para a nossa classe, para que eles possam ver, enfim, escolher. Gostaria de agradecer aqui os colegas que me acompanharam, o Rodrigo, o Frederico e os outros 37 que estão conosco na nossa chapa. Agradecer pela dedicação, pelo envolvimento, e entendo que são pessoas de excelente perfil, tanto profissional como pessoal, são pessoas realmente de referência, não só nas suas especialidades, mas pessoas que conhecem inúmeros colegas, que trabalham no dia a dia, que convivem com as mesmas dificuldades que nós todos temos. Entendo que é uma representatividade muito boa, são pessoas de credibilidade. Peço que então que os colegas do Distrito Federal dêem uma olhada nas nossas propostas, no que nós temos intenção de cumprir, os nossos compromissos, e que avaliem com cuidado e com muita atenção. Muito obrigada. Ok. Bem, internautas, hoje, 24/7, encerramos aqui o nosso ciclo de entrevistas com as chapas. Só relembrando que no dia 10 nós entrevistamos a Chapa 2, no dia 17 entrevistamos a Chapa 3 e hoje, dia 24, entrevistamos a Chapa 1. E antes do meu boa noite, quero deixar um pedido a todos os colegas médicos que escolham entre as 3 chapas, analisem as propostas, analisem os colegas, para fazer o seu voto, a exercer a sua cidadania médica dentro do nosso conselho, para no dia 7 de agosto e 8 de agosto, ir lá no melhor dia para você colega, que vá lá fazer o seu voto, que a gente precisa ter a nossa representatividade. Então, desejar uma boa noite a vocês, desejar boa sorte a todos, as outras 2 chapas também que por aqui já passaram, e que tenham uma eleição saudável para todos, tranquila, que é isso que a gente precisa, e vamos para frente. Muito bom. Ok? Ok. Boa noite a todos, obrigado pela audiência.